Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho aqui que eu compartilho com vocês. Espero conseguir ajudar, obviamente. Vocês vão escutar um pouquinho de barulho aqui fora, que a gente está ainda em obras, tá? Mas daqui a pouco para. Vamos fazer o nosso planejamento para essa quarta-feira, dia 10 de agosto, tá? Com destaque, obviamente, para as competições sul-americanas. Vou vir aqui na parte de planejamento do Radar Esportivo no dia 10, que é amanhã. Estou gravando esse vídeo no dia 9. Temos Libertadores Sul-Americana e também um jogo da Conference League, além dos jogos da Série B. Meu foco vai ficar aqui nas competições sul-americanas, tá? Até porque eu não consegui acompanhar o primeiro jogo aqui do Guimarães contra o Hajduk Split. E temos também, para quem gosta, né, um pouco mais alternativa, a terceira Liga da Alemanha, que já tem no PDF de apoio e que eu costumo acompanhar para ver oportunidades nos gols, tá bom? Então vamos começar. Aqui rapidinho um resumo ainda dessa terça-feira. O jogo do Grêmio não começou ainda, o PSV com o Mônaco. Nesse momento o Mônaco vai vencendo 2-1 o PSV. O time do Midtjylland foi eliminado, o Benfica venceu novamente, né? Esse jogo com uma expectativa de gols acabou se confirmando, 3-1 pro Benfica. Eu não lembro quanto que foi o jogo do Shamrock Rovers, deixa eu ver aqui, tá 0-0 aos 55 minutos. Era um jogo que eu tava com uma expectativa a mais de trabalhar o match odds, tá? Mais 0-0 ainda. Vamos falar então sobre o dia de amanhã, dia 10, no caso, se você tá vendo esse vídeo no dia 10, então o dia de hoje eu separei aqui já no nosso radar esportivo. Tem um jogo de favorito, que é o Palmeiras contra o Galo, mod de 1,80 pro Palmeiras nesse momento, tá? E 5 jogos aqui de equipes parelhas, tá? Então vamos fazer o nosso planejamento começando. Olá, meus amigos. Deixa eu interromper essa gravação aqui porque o esperto esqueceu de adicionar Real Madrid e Frankfurt à final da Supercopa da Europa. Simplesmente esqueceu desse jogo, né? Vai entender. Então eu estou adicionando na edição aqui para ficar mais fácil. A grande notícia desse jogo foi a venda do Filipe Kostic, que na minha humilde opinião é o melhor, ou era, né? O melhor jogador do Frankfurt. O ponta do Frankfurt e da seleção sérvia, que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo e que é companheiro do Vlahovic, do Dusan Vlahovic no ataque da Juventus, e agora vão jogar juntos. Então essa saída do Kostic, ela é muito significativa, não só para esse jogo, inclusive esse jogo, óbvio, para o Frankfurt é tudo festa, né? O time já foi campeão da Europa League depois de tanto tempo, e uma competição da UEFA e tudo mais. Mas é óbvio que o Frankfurt tornaria esse jogo ainda mais difícil para o Real caso o Filipe Kostic estivesse em campo. Pelo que tudo indica, o Filipe Kostic já foi liberado pelo Frankfurt para ir, né, fazer os exames na Juventus e tudo mais. Então, assim, o que a gente pode esperar do Real Madrid a gente já sabe, né? O Real Madrid ele fez alguns reforços, mas o ataque principal do Real ali, na verdade, se manteve. Mas, na minha opinião, essa baixa do Filipe Kostic é muito significativa para o Frankfurt, para esse jogo por si só, como eu estava falando, mas para a temporada do Frankfurt na Alemanha. Tá? O Kostic é o tipo de jogador que ele é capaz de tornar uma temporada de um time diferente. Tá? Então, eu acredito que se o Frankfurt não conseguir repor o Kostic, o Frankfurt vai ter alguma deficiência esse ano. O Frankfurt é um time de característica de contra-ataque em velocidade, um time muito forte na bola aérea, e o Kostic participava dessas duas características, né? Tanto a saída de contra-ataque pelo lado esquerdo quanto a bola aérea. Então, sinceramente, achei assim, óbvio, para a Juventus é excelente, mas eu, como um apaixonado de futebol alemão e gostando muito do time do Frankfurt, fiquei, chateado pra caramba, tá? Mas a gente vai falar sobre o que isso acrescenta ou não para a Juventus num outro dia. Esse jogo, para mim, não é ainda para eu vir trabalhar com uma expectativa tão grande em Beck Real Madrid, tá? Lembrando que na temporada passada o Real não me deu tantos padrões de Beck. Tá? Para quem não se lembra, o Real Madrid foi campeão do Campeonato Espanhol com até uma certa folga e também foi o campeão da Liga dos Campeões com aquele gol do Vinícius Júnior sobre o Liverpool. Mas
é um início de temporada, né? Óbvio que a Supercopa é muito importante, não dá para utilizar a pré-temporada do Real para ter qualquer tipo de impressão, aquela derrota para o City e tudo mais, não. E também não dá para utilizar o início do Frankfurt, que foi uma goleada sobre o Magdeburg da segunda divisão, né? Atual campeão da terceira divisão, mas que agora está na segunda divisão na Copa da Alemanha, DFB Pokal por 4-0, inclusive foi um jogo bom para trabalhar os gols. E também a goleada que ele sofreu, né? Uma grande goleada que ele sofreu para o Bayern, tomando 5-0 no primeiro tempo e depois terminando com 6-1. Então eu não posso nem exaltar o Frankfurt, nem duvidar do Frankfurt, mas a saída do Kostic realmente é uma situação bem complicada. O cenário desse jogo é o Real Madrid com a bola tentando propor o jogo e o Frankfurt usando os contra-ataques e a bola parada. Se a pressão do Real for mais do que eu espero e os contra-ataques do Frankfurt não estiverem encaixando, talvez esse back Real Madrid possa entrar, mas eu confesso para vocês que nesse jogo eu estou bastante receoso com o que o Frankfurt pode apresentar nas saídas em velocidade. Tá? Lembrando que o Real Madrid no ano passado, como eu falei, vou repetir, na temporada passada não me deu tanto padrão de back como eu gostaria, e o Real Madrid foi muito mais perigoso na arma que o Frankfurt tem, que é o próprio contra-ataque. Então, sinceramente, eu estou mais inclinado a olhar para esse jogo, para uma possibilidade de gol no final, um contra-ataque ali disparando do Frankfurt, ou até mesmo o Real Madrid na frente dando a bola para o Frankfurt para conseguir contra-atacar, fez muito isso com o Vinícius Júnior, e também as bolas aéreas, né? Afinal de contas a gente tem ali o Militão, a gente talvez tenha o Casemiro, o Rüdiger não sei se vai estrear, né? Ali no Real Madrid, que foi a contratação que veio do Chelsea, o Alaba também não sei se está disponível, e o Frankfurt tem uma excelente bola aérea, mas infelizmente perde o seu grande batedor de bola parada, que eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol, Filipe Kostic. Enfim, dia triste para o futebol alemão, mas dia bonito, né, para o futebol italiano. Vamos voltar à programação normal só para concluir aqui, porque o grande esperto esqueceu de colocar no vídeo. Valeu! Pelo favoritismo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Será que é justo? Será que não é? O Palmeiras começou perdendo de 2-0 lá em Minas, né? O Galo com o Cuca talvez tenha sido o melhor jogo do Galo depois que o Cuca saiu, né? Aí teve toda aquela passagem do Turco Mohamed. Acho que um jogo que foi muito bom do Galo foi aquela Supercopa contra o Flamengo. E aí depois o Galo com desempenho muito abaixo. E esse primeiro tempo contra o Palmeiras foi avassalador, uma marcação alta, uma pressão muito forte. Mas o time não conseguiu manter, se desconcentrou e acabou tomando um empate no final. Né? Gols vindos de bola parada, o Gustavo Scarpa bateu uma falta perigosa ali, a chamada ali quase que 10 em 10 na trave e sobrou para o rapaz que tinha feito já o gol contra, o segundo gol do Galo, né? Tem essas coisas do futebol, né? Às vezes o cara faz um gol contra e aí ele começa a se expor mais na área para tentar reverter, para tentar de alguma maneira limpar a cagada que fez. E depois o Palmeiras conseguiu num escanteio no finalzinho empatar o jogo. Se tivesse o gol fora de casa, que foi o que deu a classificação para o Palmeiras na última Libertadores, né, que levou o Palmeiras para a final, se tivesse esse confronto ainda na Libertadores, o gol fora de casa, o Palmeiras estaria com quase 2 pés ali nas semifinais. Mas não tem mais. Então o que ajudou o Palmeiras na partida do ano passado, dessa vez ajuda o Galo, porque o confronto continua empatado, né? Basta ali uma vitória simples do Atlético Mineiro ou até mesmo uma vitória nos pênaltis, né? Então, para mim, o jogo de ida foi muito atípico, tá? Ele foi, assim como o Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, foi bastante atípico depois dos 2 primeiros gols do Flamengo, porque aí o jogo se transformou num jogo over, um jogo com muito espaço. Não saiu mais gols, mas foi questão de detalhe, teve muito espaço. Assim como Palmeiras e Galo, no jogo de ida, no caso Galo e Palmeiras, a expectativa era de um jogo truncado, mais acirrado, mais difícil, com poucos gols, mas o Galo começou tão superior e marcando os gols rápido, que o jogo acabou se transformando num jogo mais aberto, e o Galo teve oportunidade no segundo tempo, quando o Palmeiras começou a vir para cima, de ampliar o placar e não conseguiu. Então a expectativa desse segundo jogo continua sendo para mim a mesma do primeiro. Um jogo mais truncado, até porque o Atlético Mineiro sabe que não precisa se expor, né? Vai ter o Palmeiras em cima martelando com a torcida vibrando, isso vai fazer diferença, mas o Galo sabe que pode jogar por uma bola, e o Galo tem qualidade. A gente está vendo essa cotação aqui porque, óbvio,
comparado com o ano passado, hoje o Palmeiras vive uma fase muito melhor do que a do Atlético. O time é líder disparado no Brasileirão, né? Não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil, assim como o Galo também não conseguiu avançar na Copa do Brasil. Mas hoje o Palmeiras vive um trabalho muito mais sólido e o Atlético tenta ali se reerguer com a volta do Cuca. Então, de maneira geral, eu acredito que sim, essa odd do Palmeiras é justa, né? O favoritismo do Palmeiras é justo. Agora, a certeza de que o Palmeiras vai ganhar, não temos, né? Até porque já vimos o Palmeiras ser surpreendido no Allianz algumas vezes nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores não, mas vamos ser sinceros, o tipo de confronto que o Palmeiras teve, o enfrentamento, a dificuldade na Libertadores ainda não foi colocado à prova. Foi colocado agora contra o Atlético no jogo de ida, né? Então o Palmeiras vai ter sim um adversário muito bom e o Cuca vai montar uma estratégia para tentar neutralizar de alguma forma ali o Palmeiras ou tentar se classificar de algum jeito. Então, para mim, continua sendo um jogo com expectativa de jogo truncado. Por isso eu não venho trabalhar gols aqui de maneira inicial. Pode ser que eu venha com o cenário de gols pós-gol de algum dos dois times. Por exemplo, cenário de over quando o Galo abriu o placar já não me agrada, porque eu tenho um Galo fora de casa, sabendo que se segurar 1-0 está excelente, dependendo do momento desse gol, pode ser que o jogo seja um pouco mais voltado para ser um jogo de um time só. Então, por exemplo, o Galo fez um gol aos 60 minutos. O Palmeiras vai ter ali mais 30 minutos para tentar buscar um empate. E aí o Galo não precisa ficar se expondo tanto. Talvez vai ter um contra-ataque lá no finalzinho, mas o Galo vai poder se expor um pouco mais. Se o Galo fizer um primeiro gol cedo, aí a gente tem talvez um jogo abrindo mais, porque o Atlético sabe que não pode ficar só pregado lá atrás com tanto jogo pela frente. Se eu tenho um Palmeiras marcando na frente, seja no início do jogo, seja no final do jogo, aí eu tenho um Atlético Mineiro tendo que se expor e aí sim esse jogo tende mais para gols, na minha opinião. Então eu vou ficar mais atento aos gols se o Palmeiras abrir o placar. Esse é o cenário de gols para mim, tá? Caso o Palmeiras saia na frente, aí sim eu ficaria atento para gols. Mas de maneira geral, não me parece um jogo para gols pré-jogo, tá? Claro, mata-mata, jogo da volta tende a ser mais aberto até que o jogo de ida, mas tudo depende do cenário. Se esse jogo fosse arrastando no 0-0, vai chegando no final, as equipes não querem se arriscar, tá? Então eu venho inicialmente para trabalhar o match odds. E o match odds nesse jogo, ele não vai ser direcionado para uma equipe. Eu tenho dois padrões possíveis aqui para atuar. O primeiro, como eu acho que a saúde do Palmeiras ela tem campo de correção caso o Galo comece surpreendendo, porque esse jogo pode igualar devido à qualidade do Galo nesse jogo, o elenco também é muito bom e os caras, né, vão tentar se unir para tentar passar nesse confronto. Se o Galo começar muito acima do que o mercado espera, essa saúde do Palmeiras vai corrigir. Tá? E o Palmeiras sabe que tem todos os 90 minutos para resolver, então se o Palmeiras der um passo atrás e eu ver um Galo jogando muito bem, talvez eu faça essa correção em lei Palmeiras. Mas a minha maior expectativa e o cenário talvez mais provável é de um Atlético um pouco mais recuado, tá? Um pouco mais contido e um Palmeiras fazendo o ímpeto inicial, uma força inicial muito grande, e isso provavelmente vai fazer com que o mercado do Galo ou se estabilize, porque o mercado já espera isso, né? Não que uma posição legal não seja de valor, tá? Ou back Palmeiras, mas talvez ele se estabilize e o movimento, a quantidade de ticks que isso vai fazer, vai ter de movimentação ou não, depende exclusivamente da quantidade de pressão que o Palmeiras exercer. Então, se for uma pressão esperada, o mercado vai estabilizar. Se for acima da média, com finalização em sequência, recuperação de segunda bola, sequência de bola parada, talvez aí um abafo que o Palmeiras já conseguiu fazer essa temporada em casa contra o São Paulo, mesmo sendo eliminado na Copa do Brasil, aqueles primeiros minutos de jogo me colocariam dentro do mercado contra o Atlético Mineiro, tá bom? Independente disso, eu não quero trazer um viés para você nem para mim. Eu venho para esse jogo sabendo da qualidade do elenco do Galo e entendendo e aceitando o favoritismo do Palmeiras momentaneamente. Tá? Mas o que acontecer em campo vai me direcionar para que eu tome a minha decisão e eu não vou ficar enviesado, porque às vezes a gente tem receio de entrar no mercado ou fica agarrado no mercado por conta de um viés desnecessário, tá bom? Então, para mim, jogo para ficar de olho no match odds, eu já vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar um lei pior equipe em campo. Mas vamos lá, vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio para dar uma olhada, utilizando dados do Brasileirão, tá? Para ficar mais fácil pra gente, porque os adversários enfrentados, principalmente pelo Palmeiras, não foram assim tão difíceis na Libertadores.
6 vitórias para o Palmeiras no Allianz, tá? 60% das vezes ele sai na frente. O Palmeiras ele tem um problema quando joga fora de casa, que é um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom. Foi visto isso no Mineirão. O primeiro tempo foi excelente do Galo, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo e cresceu pra caramba no segundo tempo e conseguiu reverter o placar, conseguiu, né, buscar a recuperação de resultado. Então isso acontece muito com o Palmeiras fora, dentro de casa não. Dentro de casa o Palmeiras já consegue ter um primeiro tempo muito sólido, tá? Vamos ver aqui, ó. Em relação ao Galo, 3 vitórias fora no Brasileiro, não faz uma campanha tão boa fora de casa no Brasileiro. As questões de criação de oportunidade, o Palmeiras tem uma criação melhor e também tem um aproveitamento muito bom. O Galo tem uma boa criação, mas não tem um aproveitamento tão bom assim quanto é o do Palmeiras. Os dois times cedem quase que a mesma quantidade, mas o Galo acaba tomando um pouquinho mais de gols. O primeiro tempo do Palmeiras em casa é bom, o time vence metade, só perde 20%, tomou 4 gols e fez 12, tá? Não sofreu gol em 70% dos jogos, mesma coisa que o Galo, não sofreu gol em 70% dos jogos. Mas o Galo marca menos e sofre mais, e só venceu 20% dos jogos, tá? Mas é um time que não perde tanto. O segundo tempo, a gente tem um Palmeiras se mantendo ali de uma maneira bem produtiva na parte ofensiva, faz um pouco menos de gol, toma um pouquinho mais, mas continua com uma média de vitória boa, e o Galo aumenta ligeiramente o seu número de vitórias, continua sendo um time muito ali por volta pro lado do empate, né? Então o Palmeiras realmente demonstra um favoritismo nos dois tempos, principalmente dentro de casa. Outro fator que pode decidir o jogo e que decidiu o jogo de ida foi as bolas paradas, né? O Palmeiras tem 10 gols de escanteio, se eu considerar o gol de escanteio na Libertadores seria 11, né? Mas tem vários jogos, vários gols da Libertadores que eu não estou considerando aqui, óbvio, estou mostrando para vocês só um exemplo de Brasileirão. O Palmeiras é muito forte na bola aérea com o Scarpa, tá? Não só o Scarpa batendo direto, como foi o rebote do gol de 2-1, como o Scarpa batendo o escanteio, que o Dudu, se eu não me engano, escorou para dentro da área e o Palmeiras fez o 2-2. Então a bola aérea do Palmeiras é de fato muito boa, tá? O time acaba sofrendo alguns gols de cabeça, de bola parada, mas é bem menos do que faz. Já o Galo tem 6 gols de cabeça, e se você pegar o último jogo do Galo contra o time do Atlético Paranaense, apesar da derrota, tivemos gol de cabeça do Igor Rabelo numa bola parada, tá? Então o Galo também pode aproveitar isso, e num confronto tão decisivo, tão apertado, a gente pode ter sim a bola aérea, como foi o primeiro jogo, sendo um fator decisivo nessa partida, tá bom? Como eu falei, não me parece ser um jogo para gols se esse jogo se arrastar no 0-0, mas o cenário pode fazer com que ele abra, tá? Se for o primeiro gol do Galo, o Galo tomar a decisão de recuar sem contra-atacar no fim do jogo, aí não me interessa. Se o primeiro gol for do Palmeiras e o Palmeiras tiver campo para contra-atacar e mostrar para mim que quer, aí sim pode ser interessante, beleza? A gente tem incidências de gols aqui, ó, com muita frequência nos minutos finais da partida, mas isso aqui, óbvio, é Brasileirão, tá? Para mim, a odd do Palmeiras é justa, talvez até a gente encontre essa odd mais baixa na hora do jogo, mas o time do Galo não é bobo, tá? E tendendo para o final da partida, se eu ver que os times estão mais interessados em não se arriscar, eu vou ficar de fora do mercado de gols, tá bom? Vamos para o primeiro jogo aqui do Brasileirão Série B, primeiro jogo parelho, o Náutico tem uma odd de 2,30 contra o CRB, deixa eu buscar aqui esse jogo no nosso PDF de apoio, tá aqui, ó, 2,30, marca aí. 2 vitórias do Náutico dentro de casa apenas, fraco o desempenho do Náutico. 3 vitórias do CRB fora, também fraco. Qualidades do Náutico é o fato do time não falhar tanto em marcar, né, 18% apenas, só que é um time que sofre gol com bastante frequência, não sai na frente com muita frequência. O CRB falhou em marcar em metade dos jogos, então contar com o gol do CRB aqui é complicado, apesar de ter marcado 8, provavelmente foram vários gols num jogo só. Então, 50% dos jogos o time ficou sem marcar. E tem uma defesa bastante vazada, tá? Em relação à criação, o time do Náutico tem mais criatividade dentro de casa, mas tem um aproveitamento baixo. Qualidade ofensiva que a gente sempre bate na tecla aqui da Série B. O XG de chances cedidas, o Náutico também cede aqui em torno de 1,50 e sofre quase que dentro da média. O time do CRB tem uma média de gol sofrido que vai muito dentro ali do que o time cede de oportunidade. Quase 2 gols por jogo. E a média de ataque também está muito dentro, né? Mas precisava criar, se está muito dentro, precisava criar um pouquinho mais. É raro, são raras essas situações na Série B, onde o time consegue, de fato, fazer os gols com as oportunidades que cria. O Náutico não costuma ter bons primeiros tempos, inclusive os dois times perdem com muita frequência no primeiro tempo.
baixo desempenho ofensivo e o time do CRB tem um desempenho defensivo pior, tá? Já no segundo tempo, aí sim, a gente tem uma melhora do Náutico, principalmente na questão de vitória, e o CRB se mantém ali com um número baixo de vitória e também um número menor de gols feitos, tá? Engraçado, né? Se a gente juntasse o segundo tempo do Náutico com o primeiro tempo do CRB, a gente provavelmente daria até para buscar algo a favor do Náutico aqui, porque o CRB toma muito gol e vence até menos no primeiro tempo. Mas a melhora do Náutico é no segundo tempo, onde o CRB também acaba melhorando um pouco, principalmente na parte defensiva, né? Só ver aqui, ó, o time ficou apenas 10% dos jogos sem sofrer gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo é 70%. Então realmente tem mão do treinador aí para melhorar um pouco o time. Nas bolas aéreas o Náutico é pior, sofreu 6 gols de cabeça, mas o time do CRB não tem nada de especial aqui. O CRB chama esse jogo para gols por conta da deficiência ofensiva, defensiva da equipe, né? O time é até sólido no ataque, mas cria pouco. Mas o time do Náutico não chama tanto esse jogo assim para um over de longa exposição, mas às vezes 1,5 tem uma chance boa de entrar, tá? Acho que vale a pena ficar de olho nisso. Os dois times crescem bastante aqui no segundo tempo, uma incidência de gol no final também pode ser interessante, tá? Os principais jogadores vão o Selmo Ramon pro lado do CRB, aquele mesmo, também é o maior assistente da equipe, e o Richard, junto com o próprio Richard, são os destaques aqui do lado do Náutico. Jogo para correção de preço, né? Sem muito viés também, sem inventar muita moda e ficar de olho talvez nas bolas aéreas do Náutico, já que do CRB, já que o Náutico tem essa dificuldade de defesa. Mais um jogo às 19 horas da Série B, a Chapecoense recebe o Novo Horizontino, a Chapecoense dentro de casa. Olha aí, ó. Última vitória foi contra o Sampaio. Perdeu do Londrina, empatou com o Guarani, empatou com o Grêmio. O Grêmio, né, a gente sabe que é um time muito bom. O Novo Horizontino vem de 3 derrotas seguidas para CRB, Cruzeiro e Náutico, tá? Classificação da Chape nesse momento é um jogo, aliás, uma posição fora da zona de rebaixamento só. A campanha da Chape é muito fraca. Olha só, uma vitória sai dentro de casa, o time sai pouco na frente, falha bastante em marcar e sofre gol com determinada frequência. Tá? O Novo Horizontino, 2 vitórias fora de casa apenas, também sai pouco na frente, mas tem uma facilidade maior em marcar, né? Acaba tomando quase que toma a mesma quantidade de gols. Sobre criação, os dois times criam pouco e tem um aproveitamento abaixo, como é corriqueiro na Série B. Em relação às chances cedidas, o time da Chape toma exatamente a mesma quantidade de chances que cede. Já o time do Novo Horizontino, por conta da qualidade ruim dos adversários, acaba tomando menos gol do que deveria. Era para estar ali com em torno de 16, 17 gols sofridos. Sofrido mesmo são os primeiros tempos das duas equipes. Olha isso, 10% de vitória apenas a Chape e 0% de vitória do Novo Horizontino. Tá? A Chape perdeu um pouco menos. O Novo Horizontino tem 50% de derrota nos primeiros tempos e tomou 10 gols, só marcou 1. Credo, meu Deus. Mas é difícil confiar na Chapecoense aqui, né? Já o segundo tempo no Novo Horizontino, aí sim, o time passa a vencer metade, né? Baixa o satanás aqui, com perdão da palavra, do Novo Horizontino, eles começam a jogar pra caramba, perdem pouco, marcam mais gols, e a Chapecoense continua nessa dificuldade. Então talvez o segundo tempo possa trazer uma oportunidade de vitória aqui pro time do Novo Horizontino, tá? Eu acho que dos destaques é isso. Deixa eu só ver se eu tenho aqui o número de bola parada do Novo Horizontino, porque me bateu aqui uma curiosidade. Como é que é o desempenho deles, já que a Chapecoense não tem um desempenho tão bom. Olha só, a Chape tem 5 gols sofridos de bola de cabeça, mas o time do Novo Horizontino também. E os dois times têm uma média de 4, 5 gols de cabeça. Então, dá pra falar que talvez a bola aérea também seja decisiva aqui, tá? A Chape tem tomado muito gol de fora da área. Isso é um fator que pode ser relevante para você, tá? Não me parece um jogo também muito inclinado para gols, mas vamos de leitura. E os melhores momentos da Chapecoense aqui são no finalzinho do jogo, assim como também do time do Novo Horizontino, já que é um time que melhora tanto no segundo tempo, tá? Matheus Bianchi da Chape com 4 gols e o Quinhones com 3 assistências. E o Ronaldo Henrique e o Diego Souza Quirino são os destaques para o lado do Novo Horizontino. Beleza? Mais um jogo cascudo, feio de assistir, Jesus Cristo.
Olha, talvez eu até pule esse jogo, mas eu vou colocar aqui como correção de preço, porque às 19h15 tem o grande confronto da Sul-Americana, o Ceará que tem até o momento, né, que tinha até o momento a melhor campanha da Sul-Americana, pelo menos na fase de grupos foi assim, não tinha perdido ainda, a primeira derrota foi no jogo de ida para o São Paulo, e o São Paulo, que teve provavelmente ali a segunda melhor campanha de todos, comparado com tudo, agora deve ter até a primeira por conta de ter vencido o Ceará, e o Ceará vai ter que reverter uma vantagem de 1 gol, que o São Paulo conseguiu, né? Era para ter sido de 2, mas o Calleri perdeu um penal e isso pode custar caro para o São Paulo, tá? Eu imagino o Ceará martelando muito, tentando usar bastante da bola aérea, né? Finalizando, tentando arrumar escanteio, né? Inclusive eu acho que o Ceará vai ter bastante oportunidade assim, mas a bola aérea também, inclusive, é um possível calcanhar de Aquiles da equipe do Ceará, já que é um time que vem sofrendo muito pela bola aérea, tá? Eu vou pegar aqui os dados para a gente conversar, lembrando, cotação do Ceará 2,40, do São Paulo 3,10, tá? Vou usar os dados do brasileiro, porque o Ceará na Sul-Americana também, apesar de ter pego alguns times mais fortes, fica mais fácil para mim aqui buscar os dados do Brasileirão. O Ceará venceu pouco, sai pouco na frente, tem uma criação até boa, mas não consegue de fato ser tão efetivo. Talvez hoje, por conta do cenário, Castelão lotado, torcida apoiando, a gente tem aqui o Ceará tendo mais aproveitamento, porque é um time que cria bastante, isso seria até interessante. O time toma os gols mais ou menos que cede de oportunidade, e o São Paulo costuma ceder bastante oportunidade fora de casa, tá? E tem tomado menos gols do que deveria. Isso é um fator importante, tá? Para o Ceará o primeiro tempo não é muito bom, mas aí, óbvio, vamos trazer para o cenário de Copa, tá? De mata-mata, jogo da volta. O Ceará não faz bons primeiros tempos? Não. Costuma perder bastante? Costuma. São Paulo é até melhor no primeiro tempo comparado com o Brasileirão. Mas, cara, São Paulo sabe que já tem a vantagem. Então eu não acho que o São Paulo vai com tudo para cima do Ceará. Para mim, quem vai com tudo para cima do São Paulo é o Vozão. Então, com todo respeito, eu acredito que a gente pode desconsiderar aqui o fator primeiro tempo ruim do Ceará no Brasileiro, porque é outro campeonato, tá bom? Na minha opinião, a bola aérea vai ser decisiva, tá? No segundo tempo, a gente tem uma melhora do Ceará. O São Paulo costuma tomar bastante gol no segundo tempo, porque é um time que desliga, mas aí, de novo, a gente está falando de Copa, tá? Então, talvez o Rogério Ceni aqui tenha preparado a equipe para entender que a vantagem por um gol não é um fator que permite ao São Paulo só se defender. O time vai ter que atacar também, não pode sentar no resultado. Por exemplo, o Galo abriu 2-0 no jogo de ida, tomou um empate. O São Paulo fazer 1-0 e ficar com 2-0 de vantagem não quer dizer que o Ceará não possa buscar um empate. Então o São Paulo tem esse momento de desatenção, o time recua estando em vantagem na maioria das vezes e acaba tomando um empate fora de casa. Isso acontece no Brasileirão, tá? Isso acontece no Brasileirão com frequência. As bolas aéreas, olha só. O time do Ceará tem pouco aproveitamento aéreo, mas eu acredito que ele vai buscar oportunidades nesse jeito. Mas é um time que sofre muitos gols de cabeça. Muitos. E o São Paulo é um dos times que mais marca de cabeça no Brasil, junto com o Palmeiras. Apesar de também ser um time que sofre, por isso que eu acho que o Ceará também vai encontrar oportunidade ali. Então, para mim, esse confronto ele deve ser decidido em bolas aéreas. Tá? O Ceará vai alçar muita bola na área, principalmente se o São Paulo estiver recuado lá atrás, buscando um possível contra-ataque. Então, as bolas aéreas podem sim ser um fator muito decisivo e você pode explorar isso tanto no mercado de match odds quanto no mercado de gols, mas principalmente observando se essas bolas estão encaixando ou não, tá? Eu já acho esse jogo com mais tendência para gols do que o primeiro jogo. Tá? Eu acho que a gente pode ter aqui um Ceará talvez saindo na frente, conseguindo uma outra vantagem, forçando o São Paulo a sair, ou a gente pode ter um São Paulo abrindo o placar e tendo espaço para contra-atacar. Agora, se o São Paulo vai querer contra-atacar ou não, não sabemos. Tá? Os principais jogadores da equipe aqui vocês sabem, né? O Mendonça, né? O Kleber eu acho que não joga, se eu não me engano o Kleber tá com suspeita de lesão, mas o Mendonça retornou contra o The Strongest, né? Inclusive fez gol contra o Botafogo, né? No Campeonato Brasileiro. O Calleri e o Luciano, acho que o Patrick também tá lesionado, não sei se joga, mas o Calleri e o Luciano devem jogar. E o Wellington tem mais assistências aqui com o São Paulo. Aqui o Vinícius Góes, que é o Vina, né, tem 2 assistências. Então é isso. O jogo para mim também com uma incidência para gols, dependendo do cenário. Já vou até colocar aqui, ó, uma possibilidade de trabalhar o over goals, mas também tendendo para um match odds, uma correção de preço, principalmente se o Ceará começar
aquela vontade, tentando se controlar, porque o Ceará defensivamente é triste também, em alguns momentos dá muita oportunidade. Se conseguir neutralizar, talvez eu esteja ali em São Paulo. Se não conseguir, se ficar um jogo de trocação, aí a gente provavelmente vai ter um jogo mais para gols, tá? Penúltimo jogo das 21h30, que é o Criciúma contra o Guarani, né? O Criciúma nesse momento é o nono, o Guarani já está dentro da zona de rebaixamento. Vamos ver se eu acho esse jogo aqui no nosso PDF de apoio. Tá aqui, ó. Criciúma com 5 vitórias em casa, faz uma campanha decente, né? E o Guarani com apenas uma vitória fora de casa. O Criciúma sai na frente com mais frequência, quase 60% das vezes. Falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol também com frequência. O Guarani, coisa boa do Guarani é, o time falha pouco em marcar, mas sofre gol quase todo jogo. A defesa do Guarani é bastante vazada, tá? Criação, por ter um time mais qualitativo no meio, vamos dizer assim, o Criciúma tem mais criação, mas o aproveitamento ofensivo do Criciúma é baixo. A gente já falou disso daqui antes, né? O Criciúma também tem tomado menos gol do que deveria e o time do Guarani tá quase na média de gols tomados, viu? Era para ter tomado até mais. Tomou 15, era para ter tomado em torno de 17. E o ataque também tá um pouquinho abaixo da média. Eu já falei para vocês têm que mandar currículo para jogar no ataque de time de Série B, cara, tá complicado. O Criciúma tem um primeiro tempo melhor, vence mais, perde menos, marca mais gols e toma menos gols. Mas não é aquela superioridade, nossa, vai... A gente consegue ver uma superioridade, né? Principalmente o fato do Guarani ter perdido 40%. Mas também não é sempre, não é tipo de encher os olhos. O segundo tempo, a gente tem uma queda do Criciúma um pouquinho, tá? Melhora um pouco a questão ali Não melhora gols sofridos, continua sofrendo a mesma quantidade, inclusive falha a mesma quantidade, mantém quase a mesma coisa, né? Acho que só diminui um pouquinho o número de vitória e aumenta um pouquinho o número de empate. De resto, é o mesmo Criciúma do primeiro tempo. Já o Guarani reduz o número de vitória, mantém o número de derrota, toma mais gol, mesmo que pouco, né? E faz menos gols também. Em relação a bolas aéreas, os dois times têm dificuldade defensivas em bolas aéreas de cabeça. O Criciúma tem tido mais dificuldade e na parte ofensiva nenhum dos dois tem tanto destaque assim, tá? O Criciúma, eu já vi isso acontecer algumas vezes, faz bastante gol de fora da área e, por coincidência, o Guarani toma bastante gol de fora da área. Isso também pode ser um fator decisivo. O Criciúma não chama esse jogo para um over, já o time do Guarani, por ter uma defesa bastante vazada, chama, mas contar com o gol do Guarani costuma ser um parto, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Guarani aqui fora, só para ter noção. Perdeu do Sport por 2-1, empatou com a Chape 0-0, CRB 1-1 e perdeu para o Londrina 3-1. Marcou 3 gols em 4 jogos. Faz seus golzinhos. O Criciúma em casa venceu o CSA, empatou com a Ponte, perdeu para o Vasco, que é um adversário forte, perdeu para o Brusque, que também é um adversário forte, e venceu o Criciúma. É bastante econômico o time do Criciúma, né? Venceu o Vila Nova, quer dizer, é bastante econômico. São 4 gols aqui em 5 jogos. Quando venceu por 1 gol de diferença. Quando perdeu por 1 gol de diferença. Então, realmente o Criciúma não chama esse jogo para um jogo over, não. E eu me mantenho aqui também numa situação de ler a pior equipe em campo. Quem sabe o Criciúma me dê uma leitura para trabalhar ler o Guarani. E por último, e não menos importante, o Tajeres contra o Vélez, adversário de ou Corinthians ou Flamengo na semifinal. O primeiro jogo foi loucura, tá? Deu para trabalhar uma alavancagem bem interessante nesse jogo. O Vélez abriu 2-0, tomou um empate 2-2 e foi buscar o 3-2 depois, né? Parecia que ia tomar uma virada histórica, mas acabou conseguindo buscar. O Tajeres dentro de casa é um pouquinho favorito para esse jogo. Eu vou lá em cima buscar aqui o PDF de apoio para a gente falar um pouquinho disso. O Campeonato Argentino, eu vou usar obviamente esses dados do Campeonato Argentino para a gente ter noção. O Tajeres em casa, fora de casa é muito mal, mas e confirmou isso no jogo de ida, mas em casa é um pouquinho melhor. Tem 5 vitórias, menos da metade, né? Saiu na frente também numa quantidade menor de vezes. O Vélez é pior fora, assim como o Tajeres era pior fora, né? Então a gente tem uma tendência do Tajeres tentar aqui uma possível vitória. Vence pouco, sai pouco na frente, falha bastante em marcar. Os dois times falham bastante em marcar. Inclusive, eu queria repetir aqui, o jogo de ida também foi uma expectativa bem além do que era esperado, porque são dois times com qualidades ofensivas ruins. Né? Você pensa bem, em 12 jogos do Tajeres ele fez 9 gols e tomou 14.
o Vélez fez 9, tomou 15. Não era um jogo com uma tendência over. E foi 3-2. Então a gente tem que saber interpretar os cenários, né? Em relação à criação, os dois times criam pouco e aproveitam pouco. E os dois times cedem pouco e, mesmo assim, tomam mais ou menos a mesma quantidade de gols. Os dois times têm um aproveitamento ruim no primeiro tempo. O Tajeres perde um pouquinho mais, marca um pouquinho menos de gol. No segundo tempo, o Tajeres tem uma melhora mais significativa do que o time do Vélez, marcando mais gols. E a grande dificuldade do Tajeres aqui é a defesa, né? Por mais que ele vença mais, marque mais gols, acaba tomando a mesma quantidade de gols aqui do que o time do Vélez. Bola aérea é sempre forte no argentino, mas nos dois aqui não tem assim uma incidência tão forte. Inclusive o Vélez conseguiu marcar, se eu não me engano, 2 gols de cabeça, mas não foi de bola parada. E finalizações de fora da área, o Tajeres fez um gol assim, foi um gol bonito, costuma ser muito eficiente no campeonato argentino. A gente está falando de dois times argentinos. De novo, eu venho com uma expectativa aqui de jogo under, mas é o cenário live que vai definir, tá? Não adianta a gente achar, o Tajeres precisa ir para cima, o Vélez vai se defender. Tudo bem, mas se o Vélez encontrar um caminho, um espaço, um corredor para contra-atacar, pode ser sim que o jogo acabe tendendo a abrir e assim vai indo, né? Porque se o Vélez aumenta a vantagem logo de início, aí que fica talvez até mais corrido, beleza? Os dois times têm incidências de gol no final e isso para um mata-mata é muito importante para quem gosta de buscar aquele golzinho no final depois dos 80 minutos, tá bom? O Federico Girotti é o destaque para o lado do Tajeres e o Lucas Jansson tem 7 gols aqui para o lado do time do Vélez. Beleza, meus amigos? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever neste canal sobre trade esportivo que bateu 180 mil inscritos. Tá maluco, né? E a gente se vê no Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo. No Leitura, se você quiser trabalhar junto comigo na plataforma do Leitura, o link tá aqui embaixo. Sobre .teoboss.com você vai saber todos os links que você tem ali, mas também tem aí embaixo, teoboss.com, canal do Theo, Carioca Theo, as minhas redes. Não deixa de fazer meu curso gratuito, que é bom para um caralho. E é sempre um prazer. Faz o simples, hein? Não inventa moda, faz o simples. Que os campeonatos europeus já começaram. Então, vamos parar de depositar, né? Valeu, pessoal. Um abraço.